A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma ministração da lição da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Vocês têm sido ministrados nesse trimestre sobre mordomia cristã, e é um tema muito interessante, muito abrangente e que nos traz bastante ensinamentos, e eu quero, nessa oportunidade, refletir com vocês em algumas questões da lição de número 7. Como eu já falei, nós estamos ministrando sobre mordomia cristã, falando sobre tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Amém, meus irmãos? Eu quero aproveitar aqui rapidamente e já fazer o convite para você que chegou a esse vídeo, chegou a esse canal, para que você se inscreva nesse canal e você flegue aí, clique no sininho para que você receba as notificações de quando nós postarmos novos vídeos. Amém? Então eu quero que você apanhe a sua revista, apanhe sua Bíblia, para que nós possamos então entrar na lição de número 7, que será ministrada no dia 18 de agosto, agora de 2019. Amém? Os irmãos vão estudar e vão ser ministrados a respeito da mordomia dos dízimos e das ofertas, ok? Lição de número 7. Vamos aproveitar então, você que já apanhou a sua revista, o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis para fazer as suas anotações. Acompanhe comigo o texto áureo dessa lição, que se encontra em Malaquias, capítulo 3 e versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a entrega do dízimo das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel ao Senhor. Aqui coloca duas características muito importantes daquele que é mordomo dos recursos, dos bens: fidelidade e gratidão. Amém? Nós temos como propósito nessa lição tratar a respeito dessa temática, que por muitos tratam ela ser polêmica, né? Mas a minha intenção aqui junto com vocês é esclarecer alguns fatos, principalmente fazendo hoje uma aplicação um pouco mais expositiva. Por quê? Porque você, professor, que está aí me assistindo, e você também, que é um aluno da Escola Dominical, certamente você vai receber e vai abordar a temática de cada tópico dessa lição. E o propósito aqui dessa pré-aula é dar, principalmente ao professor, subsídio para que você possa acrescentar naquilo que naturalmente já vai ser falado, ok? Portanto, a nossa lição, ela tem uma leitura bíblica em classe, como você já está acostumado e você já sabe, e a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do versículo 7 ao 12, ok? Nós temos 3 tópicos, como de comum, né? E o primeiro tópico ela vai tratar sobre as fontes de recursos da igreja local. Nós vamos abordar um pouco sobre isso. Tem como proposta a lição abordar sobre isso. O tópico 2 vai falar sobre a base bíblica para os dízimos e ofertas. E o tópico 3 vai falar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Eu tenho certeza que você, que é professor, já vai estar bastante embasado e com bastante referência aqui para trazer o ensinamento a respeito de cada tópico desse aqui. E como eu já lhe disse, a minha intenção hoje é abordar e trazer uma lição, uma reflexão um pouco mais expositiva, para que você possa então ter argumentos, ter subsídios, para que isso some aquilo que você já vai estudar naturalmente e abordar nas lições. Amém? Meus irmãos, sempre quando eu vou falar sobre mordomia cristã,
eu gosto de abordar sempre o significado da mordomia. Nós temos aqui lições que vão tratar sobre a mordomia, que trataram sobre a mordomia do corpo, a mordomia da igreja local, a mordomia da adoração, que foi a lição passada. E eu sempre prefiro iniciar a ministração de qualquer temática que envolva a mordomia, tratando um pouco a respeito do que é a mordomia. Isso é essencial para o entendimento, o nosso entendimento mais profundo das lições que vão vir e que nós estamos ministrando, que eu estou ministrando hoje aqui para vocês. Ou seja, antes de você ministrar a respeito de mordomia cristã, você, professor, principalmente, e seus alunos, devem entender que a mordomia é uma administração. Ou seja, quando nós somos colocados como mordomos, nós somos colocados e posicionados como aquele que administra, ou seja, aquele que cuida de bens, talentos, recursos e tempo. Isso é um conceito muito importante de nós entendermos, que nós somos administradores. E a Bíblia nos posiciona dessa maneira. Você vai encontrar essa referência principalmente em Lucas 12 e Lucas 15 e 16. São os capítulos que vão abordar um pouco dessa temática, ok? Meus irmãos, e para que nós sejamos um mordomo, ou seja, para que nós sejamos um bom administrador, primeiro, nós devemos ter consciência daquilo que administramos e quem é o dono daquilo que administramos. Ou seja, nós devemos ter a plena consciência, como diz Salmos capítulo 24, que tudo é do Senhor. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, todos os nossos talentos, os nossos bens, os nossos recursos, o nosso tempo, tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para ele. Esse conceito eu já trouxe numa outra lição e gosto e prefiro sempre reforçar antes de entrar na temática principal. Para que você seja um bom administrador, você precisa se enquadrar dentro de alguns requisitos básicos. Eu, inclusive, anotei aqui para que eu não me esquecesse. São alguns deles, tá? Por exemplo, um bom administrador, um bom mordomo, ele tem que ser fiel, ou seja, tem que apresentar características de fidelidade, de lealdade, de compromisso, de zelo e de sensatez. Essas são as características básicas, premissas de um bom administrador e de um bom mordomo. Ou seja, se você é posicionado pela palavra de Deus como um mordomo daquilo que é dele, você precisa desenvolver e ter essas características de fidelidade, de lealdade, de compromisso, de zelo e de bom senso. Ok? Entendido isso, nós entramos então na lição de número 7, que vai tratar sobre a mordomia dos dízimos e ofertas, ou seja, a administração dos dízimos e das ofertas. E o texto escolhido para que essa lição fosse abordada e desenvolvida foi o texto de Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. E como eu disse para vocês, eu quero aqui trazer então uma reflexão um pouco mais expositiva para que você tenha argumentos e subsídio para os seus alunos, você que é professor, ok? Meus irmãos, para que a gente entenda um conceito que envolve dízimo e oferta dentro aqui da narrativa do profeta Malaquias, nós precisamos rapidamente aqui entender um conceito básico. Nós precisamos entender o contexto da história. Meus irmãos, quando você for estudar o livro de Malaquias, você vai perceber que naquele tempo onde aquelas palavras foram proferidas, o povo de Israel, eles viviam numa total irresponsabilidade para com Deus. Algumas características ali permeavam aquele ambiente. Baixa espiritualidade, ou seja, frieza espiritual, falta de compromisso, cerimonialismo apenas, só isso. Não havia entrega de coração, não havia compromisso de dentro para fora. E isso Deus, ele tratou do primeiro ao último capítulo do livro de Malaquias. Deus, ele faz um chamado a um conserto. E é esta a proposta de Deus no livro de Malaquias. Um chamado de Deus para a reconciliação. Naquele tempo, quando
quando Neemias ele sai de Suzã e vai até a cidade santa para restaurar os muros de Israel, ali ele restitui toda a liturgia e o culto a Deus. Os sacerdotes retomam suas posições, o povo retoma sua posição, a cidade começa a ser reerguida e reconstruída a partir dos muros. Neemias fica ali por cerca de 12 anos e depois volta para Suzã. Alguns estudiosos apontam que nesse período de ausência de Neemias na cidade santa, é que o povo começa então a se desviar do propósito final da liturgia e do culto. O povo começa a esfriar espiritualmente. O povo começa a fazer as coisas, fazer os rituais, levar as ofertas apenas para cumprir um compromisso, apenas. Então, eles não tinham mais zelo, não tinham mais cuidado, eram totalmente irresponsáveis a ponto de oferecer sacrifícios que não agradavam a Deus. Animais impuros, coxos, mancos, ofertas que não eram das premissas, não eram do melhor, eram daquilo que sobrava. Esse era o contexto em que o profeta Malaquias aqui expõe essas palavras e essas profecias. É importante nós entendermos esse conceito e esse contexto, que Deus ele chama então o povo para um conserto e para uma reconciliação. Amém, meus irmãos? Do versículo 1 até o versículo 12, nós temos muitos ensinamentos, e eu gostaria aqui de fixar com vocês alguns pontos a partir do versículo 7, que é a nossa leitura bíblica em classe. E eu quero ler com vocês aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de te tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, acompanhem comigo o versículo 7. O versículo 7, logo na primeira parte, diz assim, desde o dia de vossos pais. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou me referenciar por elas para não esquecer nada daquilo que Deus colocou no meu coração e aqui me orientou através do seu Espírito para ministrar aqui para vocês nessa lição. Amém? Então acompanhe aí o versículo 7 de Malaquias 3, diz assim o começo, olha, desde os dias dos vossos pais. Irmãos, geralmente nós vivemos hoje um resultado do que foi plantado no passado. Gravem isso. O que você está vivendo hoje é fruto daquilo que foi plantado no passado. Geralmente, quase que 100% das vezes, o que você está vivendo hoje, seja de bom ou seja de ruim, é um resultado. E resultado daquilo que foi semeado no passado. E é o que Deus está trazendo aqui para o povo. Olha, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Deus está chamando a atenção do povo para algo que não era pontual, que não era daquele momento, mas era de tempos atrás, de anos atrás, de períodos anteriores, a qual uma semente de não considerar a Deus, uma semente de esfriamento, uma semente de distanciamento de Deus e do divino começou a ser plantada. E agora eles estavam vivendo um tempo exatamente do que foi plantado pelos
seus pais, conforme o texto sagrado. Ou seja, Deus está fazendo aqui um convite para o povo interromper um ciclo de desgraça. Grave isso. Nesse versículo, Deus está convidando o povo para interromper naquele momento um ciclo de desgraça. Porque se até aquele momento eles estavam colhendo o resultado daquilo que foi plantado no passado, Deus convida o povo então, naquele momento, a interromper esse ciclo, para que uma nova história pudesse ser construída nele, o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito importante para que você tenha um entendimento desse contexto e deste versículo em específico. E neste versículo também nós temos uma exclamação, uma narrativa muito interessante. Olha o que o Senhor diz: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. O interesse de Deus, eu quero ler aqui a minha anotação, o interesse de Deus sempre estará em você, não naquilo que você tem. Antes do Senhor pedir os dízimos, as ofertas, que vai ser aqui agora no versículo 8, Ele pede o seu coração. Sabe por que Deus faz isso, meus irmãos? Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que o interesse de Deus não é naquilo que você tem? Sabe por que o interesse de Deus não é nos seus bens, não é nas suas posses, mas sim no seu coração? Porque Deus sabe que quando Ele tem o seu coração, quando Ele tem o meu coração, Ele tem tudo aquilo que temos. Tudo aquilo que é nosso passa a pertencer a Ele. Tudo aquilo que é nosso, todos os nossos bens, todos os nossos recursos, eles são provenientes da mão de Deus. E essa consciência ela fica muito mais latente quando Deus tem o nosso coração. Então o interesse de Deus aqui, antes de pedir os dízimos, antes de chamar a atenção para as ofertas, Deus chama a atenção: olha, eu quero o seu coração para mim. Eu quero você por inteiro. Eu quero a sua alma, eu quero o seu espírito, eu quero a sua vida. É isso, é nisso que Deus está interessado. E é esse o chamamento de Deus. É importante você entender isso para que você tenha em mente um conceito que Deus não está interessado nas suas posses. Apesar de o tópico 1 nos ensina que a igreja local, ela sobrevive dos nossos recursos, das nossas ofertas, e por isso você deve trazer, porque a igreja precisa para manter a igreja, mas não pelo interesse próprio, não pelo interesse dos seus bens, porque quando Deus sabe que tem o seu coração, você oferta, você dizima de dentro para fora, com o coração. E é isso que deve ser pregado, e é isso que deve ser ensinado. E é dessa forma, com essa integridade, com alma, com espírito, sabe, do interior, que você deve ofertar, entendendo que a igreja, ela precisa dos recursos para poder custear as suas dívidas, para custear, por exemplo, água, custear a luz, custear salários, custear mantimento, custear cuidados. Meus irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Os recursos que mantêm a igreja, a casa do Senhor, não vão cair do céu. Eles estão comigo e estão com você. E nós, de coração grato, precisamos ofertar ao Senhor. Amém? Versículo 8. Olha que interessante. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, nós observamos muito pouco ensinamento dentro desta junção de dízimo e oferta. A gente vai perceber muito ensinamento voltado para o dízimo. Mas aqui, toda a bênção e toda a maldição que aqui é dita neste capítulo e a partir do versículo 8, está vinculado aos dízimos e às ofertas. A cobrança de Deus aqui, o chamamento de Deus aqui é para os dízimos e as ofertas alçadas. O dízimo, você sabe, que é a 10ª dos seus recursos. E as ofertas é aquilo que você traz voluntariamente. Não há valor estipulado. Não há quantidade mínima e não há quantidade máxima. A oferta alçada é voluntária. É conforme você observa a necessidade. O seu coração se enche de generosidade. Então aí você oferta. Quando Deus faz
o chamamento à reconciliação para os dízimos, ele também faz o chamamento à reconciliação para as ofertas. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que não adianta nós sermos dizimistas fiéis e negligenciarmos as ofertas. E não adianta nós negligenciarmos a oferta, nós sermos fiéis na oferta e negligenciarmos o dízimo. Ok? Esse é um ensinamento contido aqui no versículo 8 e você pode explorar mais ele. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Olha que interessante. Você sabe qual é a diferença da palavra, do significado da palavra roubar para furtar? Você conhece a diferença? Roubar é tomar com força, é tomar na presença. Ou seja, se alguém entra na sua casa com você lá dentro e toma as suas coisas, ele te roubou. Agora, se alguém entra na sua casa num período, num tempo que você não está lá, você foi furtado. Ou seja, a palavra usada aqui no versículo 9 é roubar. Então, Deus considera o ato de não trazer o dízimo e a oferta, no contexto aqui, como um ato de estar ou roubando, ou estar tomando à força aquilo que é de Deus. E isso vai em confronto, e isso vai em parceria com o ensinamento aqui dos tópicos da nossa lição, que é a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Nós precisamos entender que os nossos recursos e os nossos bens são de Deus. E quando nós negligenciamos o ofertar, o contribuir, o participar com os nossos bens na igreja, perdão, Deus o considera como nós estivéssemos roubando, ou seja, tomando à força aquilo que é dele. Então esse conceito é importante que você tenha guardado e tenha em mente, ok? Irmãos, no versículo 10, olha que interessante. O versículo começa assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Meus irmãos, Deus não nos pede para pagar. Eu não gosto de usar esse termo, pagar. Sabe por que eu não gosto de usar esse termo pagar? Porque quando esse termo ele é usado, e a gente já ouviu muito isso, nós devemos pagar o dízimo. Não, Deus não nos pede para pagar o dízimo. Você não vê esse ensinamento na Bíblia. Deus pede para que a gente trazer. É totalmente diferente de pagar. Concorda comigo? Não é verdade? Por quê, meus irmãos? Porque quando a palavra pagar é usada, isso suprime, isso sufoca em nós um sentimento de gratidão. Porque quem gosta de dívidas? Pagamento remete a dívidas. Quem que gosta de dívida? Ninguém gosta de dívidas, não é verdade? Então, quando é usada a palavra pagar, em nossa mente automaticamente entra o conceito de que nós somos devedores, nós temos uma dívida com Deus. E Deus, nós não temos essa dívida com Deus. Deus pede para que a gente traga o dízimo, trazei o dízimo à casa do tesouro. Porque quando Ele pede para a gente trazer, Ele alimenta em nós o sentimento de gratidão. E é por isso que nós devemos dizimar, e é por isso que nós devemos ofertar. É por isso que nós devemos contribuir na casa do Senhor. E você vai ver esse ensinamento lá no tópico 3. Gratidão. É porque nós somos gratos. É porque nós reconhecemos que tudo é dele. É porque nós reconhecemos que tudo vem dele. Meus irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades. E vez ou outra, vem em nós, e em mim, sinceramente aqui coloco, o sentimento às vezes de não contribuir com o dízimo, de não plantar essa semente. Eu sempre ensino e sempre gosto de pensar no dízimo como ele o é, como uma semente. Quando você traz o dízimo à casa do Senhor, você está plantando uma semente. E tudo que você planta hoje, meu irmão, espere, você colherá no futuro. Aquilo que você vai viver no futuro dependerá daquilo que você está plantando agora, no presente. Então, quando você tem esse sentimento de gratidão, você traz para o Senhor, porque você reconhece que você está trazendo aquilo que vem das próprias mãos de Deus. É o ensinamento de Davi em Crônicas 29. Meus irmãos, quando você olha para a história de Naamã, no 2 Reis, no capítulo 5, você percebe esse sentimento de gratidão muito presente em Naamã quando ele é curado de sua lepra. Ele chega para o profeta Eliseu, ele quer ofertar ao profeta Eliseu, não por uma obrigação, não, porque ele está sendo grato pela graça que ele recebeu.
Então é com esse sentimento que nós devemos colaborar, que nós devemos trazer dízimos e oferta à casa do Senhor. Olha que interessante, o versículo 10 também, ele fala sobre que irá derramar sobre nós uma bênção tal. Meus irmãos, Deus é um Deus de aliança. Deus, ele sempre vai chamar o seu povo para o conserto, fazendo uma lembrança, fazendo a lembrança da sua aliança. Se você for observar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver todas as bênçãos que Deus promete, que Deus faz aliança com o povo, que derramaria sobre ele, sobre o povo de Israel, se eles fossem fiéis. Quando Deus aqui promete bênçãos tal, Deus está recordando e Deus está fazendo uma lembrança da aliança que Deus fez com o seu povo. E é isso que Deus, ele desperta em nós. Deus é um Deus de aliança. Tudo aquilo que está prometido na sua palavra, tudo aquilo que aqui está contido, meu irmão, não fique preocupado. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, mas nós temos que nos posicionar como mordomos fiéis, responsáveis, sensatos, leais e com compromisso, para que você possa então desfrutar das bênçãos de Deus na sua aliança, que já está à sua disposição. Ok? No versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador. Olha que interessante esse ensinamento do Senhor, que Deus aqui, mais uma vez, ele prova e mostra que o interesse dele nunca está no seu recurso. Olha que interessante, é por causa de vós repreenderei o devorador. Deus, ele está interessado, como eu já coloquei aqui no começo, em você, no seu coração. Não é no seu recurso, não é naquilo que você tem. Mais uma vez, quando Deus tem um coração, o seu coração, ele tem tudo o que você tem. Amém? E o versículo 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. A bem-aventurança, meus irmãos, salta aos olhos das pessoas. É notório quando uma pessoa é bem-sucedida, é notório quando uma pessoa ela tem prosperidade, quando a pessoa é abençoada. Nós que estamos de fora, olhando aquele ambiente, aquela situação, nós temos o interesse de saber o que está acontecendo com aquela pessoa, o que ela faz para ser abençoada. O que Deus está querendo mostrar aqui para o povo, que quando o povo fosse fiel, quando o povo voltasse com o seu coração para Ele, as bênçãos tais seriam derramadas sobre a vida, sobre toda a nação, e aqueles que estariam de fora veriam bênção, veriam prosperidade, veriam algo maravilhoso no meio do povo que chamaria a atenção. E isso faz com que aqueles que estão de fora cheguem para querer saber o que está acontecendo. E isso glorifica o nome do Senhor, porque as pessoas, quando são abençoadas e sabem que isso vem de Deus, nós remetemos a Ele a glória. Quando nós remetemos a Ele a glória, obviamente, Jesus Cristo é glorificado na nossa vida, nos nossos bens, no nosso tempo, nos nossos talentos. Ok, meus irmãos? Então, eu quero que você fique com esse ensinamento, que é por gratidão, não é por obrigação. Não é por obrigação. Deus não está interessado nos seus bens. Deus não está interessado nos seus recursos. Deus está interessado no seu coração. Mais uma vez, quando Ele tem o seu coração, Ele tem tudo o que você tem. Por isso, essa lição, ela nos convida a sermos administradores fiéis daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Provérbios 3 e 9 vai dizer que nós devemos honrar ao Senhor com tudo que temos, com a nossa premissa da nossa renda. Meus irmãos, honrar ao Senhor com a nossa renda não é só entregar a renda, mas assim da forma que utilizamos. Pense bem nesse texto de Provérbios 3 e 9. Nós honramos ao Senhor quando nós utilizamos bem os nossos recursos. Isso glorifica o nome de Deus. Então, que essa lição possa ter abençoado a sua vida, essa ministração possa ter trazido para você algum argumento, subsídio, para que você possa, então, colaborar com seus alunos aí no próximo domingo. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência de ter ficado até o final desse vídeo. Deus abençoe e até a próxima. Abraço.